Eu queria que o pastor ficasse na porta, por gentileza, ali, ou alguém na porta, não deixasse a porta sozinha. E Gênesis capítulo 37. Vamos cantar aquele louvor, Pai, né? Pai, entregue em tuas mãos o meu louvor e adoração. Fica ali, Alexandre, na porta. Isso. Gênesis 37. Acenda a luz para mim, filho, o povo enxergar. Vamos lá. Pai, nesse momento eu entrego em tuas mãos o meu louvor e adoração. O meu louvor e adoração. Meu Deus, venha tomar. E o meu viver, pois eu te amo. Pai, sem o Senhor, sou pequeno, quero pra sempre em tua presença, ser sincero, te amo Deus, és a razão, Espírito Santo, quem sabe venha sobre nós, queremos te sentir, nesse momento, como nossas vidas, queremos te exaltar, e para sempre em tua presença, Espírito Santo, venha sobre nós, queremos te sentir, neste momento, com nossas vidas, queremos te exaltar, para sempre em tua presença, te amar, para sempre em tua presença, te amar. Amém, amém? Amém, gente? Eu vou pedir que o pessoal também da banda sentar mais próximo de mim, tá? Gente, antes de tudo, bom dia e a paz do Senhor Jesus. Eu quero que você abra bem o seu coração para tudo que você vai ouvir nesta manhã, amém? Porque Deus irá falar com você. Gente, preste atenção numa coisa. Ontem, por volta de quase meia-noite, eu estava orando no terraço da onde eu moro, na minha casa, e eu não sei porque algo me incomodava com relação aqui à igreja. Eu desci aqui e comecei a fazer uma limpeza lá atrás. Tirei muita coisa que joguei fora. E hoje, quando terminar a reunião, eu vou entrar aqui dentro. Tudo que não presta eu vou jogar fora. E preste atenção para me falar uma coisa. Às vezes Deus, Ele permite processos para abrir os nossos olhos, para mostrar quem são as pessoas que realmente querem Deus e quem não quer. Quando você passa por um processo, às vezes a gente não consegue entender. Por que um processo? Por que passar o processo? Por que o ser humano ele tem que passar por processos? Escuta uma coisa. Só vai ver o milagre quem passar por processos. Só que para passar por processo não é algo fácil. Somente quem passa e quem está passando um processo sabe quanto dói na nossa alma e quantas vezes o processo nos fere. E quantas vezes o processo nos gera angústia, nos gera uma tristeza. Escuta bem, nunca critique uma pessoa quando ela estiver passando por um processo, por um problema. Porque muitas das
das vezes a gente critica porque a gente não sabe o que a pessoa está passando. A gente acha que o nosso problema é mais problema do que o problema da pessoa. E às vezes a gente não se coloca no lugar do outro. Às vezes a gente despreza, abandona uma pessoa, ou até aponta dedo, julga, fala, quando ela está passando por um problema. Então, escuta uma coisa para você entender. Eu estava pensando sobre José. Várias etapas da vida de José, Deus formalizou o processo para ele passar. José, ele era um jovem de um coração muito bom. José saía de casa, José ia levar pão, comida para os seus irmãos. Olha que coisa. O tempo que eu tenho de pastor, eu nunca preguei isso como eu vou pregar para você hoje. José, ele pegava, o pai dele, Jacó, falava assim: leva pão, José, leva comida para os seus irmãos que estão no campo. José saía de dentro de casa, enfrentava um calor, um sol quente no deserto, arriscava a própria vida na onde, gente? Fala comigo, na onde? No deserto, para chegar até os seus irmãos. Os irmãos de José era pastor de ovelhas. Então, o pastor naquela época, ele não tinha lugar para ficar. Ao mesmo tempo que ele estava ali, ele estava lá, ele estava em outro lugar. E José tinha que sair procurando aonde encontrar os seus irmãos. Agora, olha que coisa interessante. José levava pão e alimentava os seus irmãos. E mesmo José alimentando os seus irmãos tinham inveja de José. Olha que coisa. Olha que coisa forte. José pegava o pão e levava para dar aos irmãos, levava água e dava aos irmãos. Os irmãos pegavam a comida, comia, ficava forte e tramando um plano para destruir a vida de José. Isso é muito profundo, gente. Isso é algo muito profundo, algo de Deus. Olha que coisa forte. Ele alimentava, e quem ele alimentava queria matar. Às vezes quem você faz o bem quer ver o teu mal. Às vezes quem você sustenta, você faz o bem, dentro da sua casa, trama contra você. Escuta uma coisa: você não vai sair daqui abençoado se você não quiser. Mas eu estou passando por um processo na minha vida muito forte, e um processo que não tem tamanho. E chega momentos que o processo, ele coloca a gente entre a cruz e a espada, e ele nos aperta tanto que dói aqui dentro. Pessoas que não sabem o tamanho do processo que você está passando, vai te chamar de fraco, vai dizer: que Deus é esse que está com essa pessoa? Será que essa pessoa é de Deus mesmo? Será que essa mulher é de Deus? Que esse homem é de Deus? Só passa problemas, só enfrenta lutas. Eu acho que muita gente faz isso com você. Olha para você e aponta o dedo e fala: é assim que você é de Deus? É assim que fulano é de Deus? Só anda com problema. Quem anda com problema significa que está perto da vitória. Quem anda sem problema é porque não incomoda o diabo. Porque o diabo só se levanta contra quem é de Deus. Ninguém joga pedra em uma mangueira que não tenha frutos. Quem concorda comigo, levanta as mãos. Agora escuta aí. José passa um processo. Leva pão para os irmãos, e os irmãos param e falam assim: temos que acabar com a vida dele. Agora José volta feliz.
seus pais, o seu pai. E quando chega na casa do pai, o pai pergunta: meu filho, como é que estavam os seus irmãos? José fala assim: meu pai, infelizmente um estava fazendo isso, o outro fazendo aquilo. E quando eles voltam para casa, eles encontram o pai zangado. E ali o pai começa a falar, e eles olham para José, e a ira só vai crescendo contra José, a mágoa só vai crescendo. Conselho que eu vou te dar: se liberte da mágoa, se liberte do ódio, se liberte do rancor, se liberte do seu passado, se liberte das coisas que ainda te ferem, porque não é fácil, é um processo. Só sente a dor do processo quem está passando por ele. Só sente a dor do processo quem deseja, almeja coisas grandes de Deus. Quando uma pessoa ela não tem propósito, ela não passa processo. Quando uma pessoa não tem propósito, ela não passa processo. Quem não vive o propósito não vai passar processo. E só passa processo quem vive o propósito. E quem tem propósito de Deus. Quem está me entendendo aqui? Você pode dar uma glória a Deus? Então José vivia um propósito de Deus. Agora José vai e chega na sua casa e fala: pai, mãe, irmãos, vem cá, vamos bater um papo. Olha, eu tive um sonho, e um sonho maravilhoso. Eu sonhei que tinha tantos feixes de pé e o meu separado. Todos que estavam ali, meus irmãos, caía e o meu ficava de pé. Aí os irmãos de José olham e falam assim: peraí, o que você está falando? Que todos nós vamos se curvar perante você? Escuta, era um homem livre. O processo levou José a ser escravo. O processo de escravo levou ele para a casa de Potifar. Mais uma vez ele se torna livre. Daqui a pouco o processo pega José e leva lá para a prisão, o cavalo. Ele começa a caminhar por muito tempo. É necessário que se troque a ferradura. E para tirar a ferradura de um cavalo, não se tira com carinho. Para limpar a pata de um cavalo, tem que ser cortada. Tudo na vida exige um processo. Tudo na vida tem um processo. Então pega o cavalo, levanta a pata, vem com uma faca, algo para poder tirar da pata do cavalo a ferradura, fere o cavalo, depois tem que lixar, tem que cortar, limpar a ferradura e voltar e colocar no lugar. Tudo é um processo. Escuta uma coisa, tudo na nossa vida também é um processo de Deus. Às vezes a gente não entende porque Deus permite que coisas aconteçam em nossa vida. Às vezes a gente olha para um lado, a gente olha para o outro, a gente reclama de tudo. De repente você que está me assistindo em casa, a sua vida é dizer que Deus não é com você, que Deus não está com você, que Deus não te ama, que Deus esqueceu de você e que você nasceu para ser infeliz. Escuta bem, José viveu processos porque tinha propósito. Não vive propósito, só vive propósito quem vai passar pelo processo. Então José, ele viveu um propósito. Ele tinha um propósito. E aí Deus tinha um propósito maior do que o de José. O propósito de Deus era o quê? Era que José se tornasse governador do Egito. E para chegar até lá, ele passou por muitos caminhos. Para chegar aonde ele estava, onde ele chegou, ele teve que viver o propósito, o processo, para poder o propósito se cumprir na vida dele. Então a Bíblia diz assim, no livro de Gênesis 37, diz assim: e Jacó habitou, Gênesis 37, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. José de 16 anos, estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Zilpa, os filhos de Bila, e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícia deles ao seu pai.
Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, o odiava, e não podia falar com eles pacificadamente. Então preste atenção. Existem pessoas que vai fazer a gente viver processos. Jacó era pai de José. O amor que ele tinha era tão grande que fez José ter que viver um processo. Quando ele declarou o seu amor ao seu filho, quando ele honrou José com uma túnica, quando ele deu a José de presente uma túnica larga para que José pudesse ser diferenciado, ele estava ali mais uma vez cooperando para que José vivesse mais ainda o processo. Escuta bem, gente, para um pouquinho, olha para mim. Você não sabe, eu vou te revelar hoje aqui. O processo é algo tão forte que quando o processo vem, se a pessoa não estiver bem ou ela não procurar ajuda, ela acaba tirando a própria vida. Gente, presta atenção. Processo é algo que nem todo mundo pode passar, porque nem todo mundo está preparado para passar processo. O processo é como um fogo aonde se coloca o ouro. O ouro, ele para ter valor, ele tem que passar pelo fogo. O processo é algo tão profundo que ele mexe lá no nosso íntimo. O processo mexe lá dentro. Quando a gente passa um processo, a gente não pensa em outra coisa. O primeiro pensamento que vem quando uma pessoa ela não tem Deus, ela não está na igreja, ela está lá fora, ela passa o processo, ela pensa assim: vou tirar minha vida, eu vou acabar com tudo, eu vou dar um cabo na minha própria vida. Quando ela às vezes está até na igreja, ela também não está, ela não está livre desse pensamento. Ela pensa também: vou tirar minha vida, eu vou acabar com tudo, para mim é melhor morrer do que viver. Elias falou isso. E quando você passa por um processo, você tem que saber que Deus, Ele é com você, assim como Deus é comigo. Às vezes, quando a gente está vivendo um processo, a gente perde a força, a gente perde a coragem, a gente perde a fé, a gente perde a alegria. Somos tomados por uma angústia, por uma tristeza, quando estamos vivendo o processo. Às vezes sofremos porque não sabemos com quem contar. O processo, ele tira de cada um de nós a vontade de orar. Quando a gente passa por um processo, a gente não tem vontade de orar, a gente não tem vontade de ler Bíblia, a gente não tem vontade de jejuar, a gente não tem vontade de vir na igreja, a gente não tem vontade de fazer nada. O processo fere, o processo humilha, o processo maltrata, o processo coloca lá embaixo. Preste muita atenção. É muito fácil olhar para alguém que está vivendo o processo e dizer assim: aquela pessoa é fraca, aquela pessoa não é uma pessoa de Deus. É muito fácil olhar para alguém e julgar, sem saber o que está dentro dela. Quando a gente julga alguém pelo processo que ela está passando, nós estamos dizendo assim: eu não sou como Deus é. E a Bíblia nos ensina que devemos ser como Deus, imagem e semelhança de Deus, ter a natureza de Deus, se preocupar com quem está passando o processo. De repente você não sabe, aquele processo que aquela pessoa está enfrentando pode ser o último dia de vida dela. Ela pode estar ali pensando como tirar a própria vida. Ela pode estar ali pensando como acabar com tudo. E muitas das vezes as pessoas que estão do lado
olha e fala assim: fulano não é de Deus não. Fulano não tem nada a ver com Deus. Está vendo ali fulano? Fulano não é de Deus não. Às vezes você olha e vê todo mundo ali tocando, e Deus me revela que tem pessoas ali passando um processo. Os obreiros estão de uniforme, mas estão passando um processo. Os pastores estão ali, mas estão passando um processo. Você está aí? Eu estou aqui. Estamos vivendo um processo, está difícil. Está muito difícil. Um processo que nos tira força, que tira lágrimas dos nossos olhos. E quando nós passamos por esse processo, a gente lembra como José sofreu, tirado e levado para a casa de um homem chamado Potifar. Agora José vai se deparar com um cenário, costume diferente. José não conhecia ninguém ali na casa de Potifar. José olha para Potifar, Potifar olha para ele, e naquele momento tudo começa a parecer que vai mudar. O cenário parece que está sendo transformado, gente. José começa a se alegrar dizendo: o meu Deus não me abandonou. Daqui a pouco, quando tudo parece estar bem, José se depara com uma situação. Vem agora uma mulher chamada mulher de Potifar e começa a dizer: eu quero deitar com você, eu quero deitar com você. E José, mais uma vez, tem que viver um processo para viver o milagre de Deus. Eu sei que é difícil para mim. O meu título de pastor não me torna mais forte do que você. Mas aprenda uma coisa: o processo é o que nos prepara para o amanhã. O processo é o que traz o resultado para nossas vidas. Se eu fosse olhar para a minha fraqueza, eu não estaria aqui agora encorajando você, eu não estaria aqui agora pregando para você. Se eu fosse olhar para mim, eu estaria na minha casa deitado, desolado de tudo. Então vamos entender uma coisa: o que mais faz a gente chorar é quando o processo está tão grande e você não tem nem com quem conversar. E às vezes você se isola para não conversar, para não ferir as pessoas que você ama. A senhora não quer ferir o seu marido, não quer ferir o seu filho, não quer ferir alguém que você tanto ama. E às vezes você vai lá, se coloca dentro do quarto, você fecha a porta, você fica só, você chora, você se declara. Ninguém está vendo o que você está vivendo. Só que o processo, se a gente não procurar entender, a gente vai achar que ele está contra nós. E o processo é algo que não está contra ninguém. Quando o processo vem para a minha vida, para a tua vida, às vezes você está na igreja buscando a Deus, aí você fala: pastor, eu estou com um parente que ficou doente, eu estou com um parente que está com câncer, eu estou com um parente que está preso. E você começa a dizer: Deus, por que isso? Por que eu estou na igreja e tudo isso acontece? Você não entende uma coisa? Eu vou te explicar. Quando uma pessoa vai à igreja, ela chega com uma enfermidade, ela começa a almejar pela cura. E quando ela não vê a cura, ela sai da igreja. Não é porque ela não aguentou o processo, é diferente. É porque ela não estava ali para passar processo, ela estava ali para querer o milagre. E quando uma pessoa quer só o milagre, mas não quer o dono do milagre, então o próprio dono do milagre, que conhece o ser humano tanto por dentro como por onde? Por fora, ele não vai abençoar, porque sabe que ela vai pegar a bênção e vai sair da igreja. Então preste atenção numa coisa: às vezes o processo é tão grande
A gente sente uma dor na alma, porque a gente vê tantas coisas que vêm acontecendo no mundo. A gente olha para dentro da gente, a gente perde as esperanças. O processo é tão forte que o processo faz a gente, às vezes, até sentir ódio, sabe? O processo faz a gente ficar com raiva. O processo faz a gente perder a visão. O processo faz a gente perder a direção. O processo até nos coloca contra outra pessoa. O processo faz a gente ter mágoa. Porque quando a gente está vivendo um processo que ninguém compreende o nosso processo e tenta falar para a gente assim: olha, calma, que vai dar certo. Isso não nos consola. Isso não torna a gente mais forte. A gente fica revoltado. A gente começa a medir as pessoas. Às vezes a gente começa a jogar culpa nas pessoas e dizendo assim: por que eu estou desse jeito? O processo é algo que só Deus é quem pode te ajudar a passar. Eu sei que hoje eu estou pregando para 2 pessoas. Eu estou pregando para toda a igreja, que sei que todos aqui estão vivendo um processo. Se não é no teu trabalho, é na tua casa. Se não é na tua casa, é na tua empresa. Se não é na empresa, é na rua. Se não é na rua, é no colégio, é na faculdade, é onde você está vivendo um processo. Parece que tudo que você fez no longo do tempo, você estudou, você se esforçou, nada está dando certo, não adiantou de nada, tudo foi jogado por água abaixo. Deus está me dizendo para falar para você uma coisa: que esse processo está te ferindo, esse processo está te magoando, esse processo está te machucando, mas esse processo vai te curar. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Você pode dar glória a Deus mais alto? Levante as mãos e dê glória a Deus bem forte, vai. Quem crê que esse processo vai te curar, levanta as mãos e glorifique. Existem processos que parece que vai matar. Às vezes a gente chega lá embaixo, mas antes de chegar à casa de Potifar, José chegou lá embaixo. E como foi que José chegou lá embaixo? Como foi? Os próprios irmãos, os próprios irmãos. O que foi que os irmãos de José fizeram? Cooperaram para mais uma vez ele viver um processo. Agora José é tirado do seio da família. Agora José é tirado do seio do seu pai, Jacó, e é levado para um lugar. E quando chega lá, ele encontra seus irmãos, que já tinha formalizado um plano, e agora pega José e joga José dentro de um buraco. José desceu. Infelizmente a vida, você para subir, primeiro você tem que descer. José foi lá embaixo. E quando José desceu lá embaixo, ali agora José começou a pensar: será que aqui acabou? Quando a gente fala víbora, a gente fala da serpente mais perigosa que havia naquela época no deserto. Elas eram colocadas dentro de lugar, elas viviam dentro de lugares secos. A cisterna, o buraco que jogaram José era seco. José ali, eu creio, não estava entendendo nada, mas era mais um processo. Era mais um processo. E tudo causado pela inveja. E tudo causado pela inveja. Mais um processo José está vivendo. E agora pega o José e joga lá embaixo. E quando José chega lá embaixo, ele se depara com vários tipos de víbora. A Bíblia não fala. Estudos de teologia nos ensina que havia serpentes. Ele estava lá embaixo. Ele estava em um lugar que ali só era José e Deus. José ali não tinha amigo, não tinha irmão, não tinha Jacó, não tinha mãe, não tinha ninguém. Escuta, gente. Às vezes, para viver o propósito, o processo te leva lá embaixo.
para viver o propósito. O processo, ele pega você, te põe lá embaixo. Porque quem quer viver o milagre tem que ter propósito. E quem tem propósito tem que viver. Tudo que vai vir pela frente seria o processo. E o processo não faz ninguém rir. O processo não faz ninguém saltar de alegria. Quem passa por processo não fica rindo. Quem passa por processo não fica de bate-papo. O processo, ele humilha a gente. O processo fere aqui dentro. O processo coloca a gente lá embaixo. O processo nos põe lá embaixo, aonde ninguém nos vê. Aonde ninguém nos vê. Como eu disse, às vezes você está passando o processo. E o que você faz? Você não tem quem confiar. Com quem você vai conversar? Você entra no quarto, você fecha as portas. Você não quer passar o que você está vivendo para os outros, para a sua família. Você acaba se prendendo, se fechando e tentando mostrar uma força que você não tem. Ser forte quando tudo está dando errado. Ser forte quando não há nenhuma expectativa de mudança. Ser forte quando não há esperança. Ser forte quando te falta tudo. Ser forte quando você está vendo tudo vindo contra você. O processo tira lágrimas dos olhos. O processo faz a gente chorar. O processo faz a gente gemer. O processo nos coloca lá embaixo. O processo coloca a gente no lugar mais fundo, aonde ninguém possa nos ver. Quanto tempo José estava lá dentro? Você sabe quanto tempo se passou? José lá dentro. E quem via José? Se os próprios irmãos não voltam para tirá-lo, eram os únicos que sabiam que José estava ali. Ninguém ia aparecer, porque ninguém via ele. Existem momentos que ninguém vê a gente. Existem momentos que ninguém te vê. Eu estou pregando hoje, chorando para você entender que às vezes tem momentos na vida que o seu sorriso é apenas para disfarçar o que realmente está dentro de você. Às vezes o seu sorriso é só para poder uma forma de disfarçar. Às vezes o seu obreiro vem na igreja e faz uma coisa, está ali de uniforme, mas o que está dentro de você é outra coisa. Às vezes os pastores estão vivendo isso, estão vivendo assim. Só que nós não conseguimos compreender que para ter algo temos que passar um processo. Para conseguir ser feliz, temos que viver um processo. Que Deus é esse que para me dar algo tem que me provar? Que Deus é esse que para fazer primeiro tem que me provar? É porque Deus não é que nem o diabo. O diabo, ele dá a você tudo que você quer. Ele realiza os seus sonhos, o seu desejo, te dá o homem dos seus sonhos, a mulher dos seus sonhos. Depois ele tira a tua vida. Depois ele acaba com você, rouba a tua alma, leva a tua alma. E no dia que você estiver com Cristo, cara a cara, para o julgamento, você será condenado ao inferno. O processo é para filtrar. O processo filtra. O processo é um filtro que vai separar. Não se corta o joio. Não pode pegar o trigo e o joio e separar logo. Não. Existe o tempo certo. Há um processo para essa separação. Então vamos entender uma coisa. O Espírito Santo está falando com você. Eu sei. Eu posso falar isso porque é o que Deus me mostra aqui. Que aqui no nosso meio tem pessoas que hoje estão vivendo um processo. Tem pessoas aqui hoje que até pensou em tirar a própria vida. Eu sei que aqui no nosso meio tem pessoas
que hoje quase que você nem veio para a igreja. Deus está falando para você assim: olha, você quase que não vinha. Eu te trouxe e preparei tudo para você. Às vezes você não entende que para viver o sobrenatural você precisa passar o processo. O milagre só vê quem passa o processo. Alguns, o processo é rápido, passa rápido. Alguns, o processo dura meses, alguns dura dias, outros dura ano. Só que aqueles que duram ano, é difícil você conseguir entender que você tem que esperar, porque dói. O processo faz a gente errar. Se você não sabe, o processo te leva até o pecado, porque você não quer esperar. Leia comigo no versículo 4, Gênesis 37, 4 diz assim: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, o odiaram-no e não podia falar com ele pacificadamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinava ao meu. Repita comigo assim: o meu molho, levanta as mãos, diga assim: o meu molho, diga, vai ficar de pé, diga de pé, e os meus inimigos vai ter que se curvar. Eu queria que você falasse mais forte: os meus inimigos vai ter que se curvar. Olha, levanta a cabeça, olha para mim, abre os olhos, vocês aqui, olha bem nos meus olhos, e olha e diga comigo assim: o meu feixe, vamos falar feixe, o meu feixe vai ficar de pé. Dos meus inimigos vai se curvar. Olha aqui para mim, Deus tem propósito na sua vida. Escuta uma coisa, ainda que você não entenda, a vontade às vezes é de chutar o balde, a vontade às vezes é de virar as costas e acabar com tudo. Eu sei que você está assim. Uma gota é o que falta para você transbordar. Mas Deus está falando para você o seguinte: esse processo, essa luta, essa tristeza que está aí, o que você está vivendo, eu estou filtrando você, porque o que é meu, eu não dou a qualquer um. O que é de Deus, Ele não coloca na mão de qualquer um. Se tem pessoas aqui que estão entendendo o que eu estou falando, então repito o que eu falei, vai. O que é de Deus, Ele não dá a qualquer. Fala mais forte: o que é de Deus, Ele não dá a quem? A quem? Agora, tem uma pergunta para você: você é qualquer um? A senhora é qualquer um? É qualquer um? Você é qualquer um? Eu sou qualquer um? Olha aqui para mim. 15 anos em Paraíba. Eu não sei qual foi o dia que eu falei: hoje está uma bênção. Só processo. Eu acho que eu sou o único pastor aqui dentro que vim aqui para ralar, para sofrer, para passar um processo. Mas sabe por quê? De repente sou criticado, sou pontapé, não tem problema. É porque o que Deus tem para fazer aqui dentro, através da minha vida, vai ser muito grande. Deus, Ele me escolheu quando nem a minha família confiava mais em mim. De repente, você está cara a cara com um José, e Deus está falando com você. Agora, peraí, vamos mastigar o que a gente leu. José vai, sabendo que os irmãos já estão chateados, já está revoltado com ele. Agora ele vai lá, e o que ele faz?
fala. Meus irmãos, por favor, ouça o sonho que eu tive. Como é que chamava José? Sonhador. Você tem sonhado em ter tua casa, ter sua vida abençoada, teu casamento abençoado, ter uma família abençoada, muitas coisas. Às vezes você é criticado porque você ainda não conseguiu nada. Só que hoje, aqui dentro, vai mudar toda a sua história. Glória a Deus, aleluia. Porque eu vou fazer uma oração hoje, que se não mudar a tua vida, quando terminar o culto, eu não vou pregar mais aqui. Escuta uma coisa que eu vou te falar. O processo não é só você, eu também. Escuta uma coisa. Sei que não é fácil. Também sei que para quem é de Deus, as coisas sempre vão ser assim. Você vai ser amado por um, odiado por outro. Agora, aprenda uma coisa. Existem pessoas que ela não vive processo, por isso ela não tem que saber dos seus sonhos. Os irmãos de José não poderiam saber do sonho dele, porque não vivia propósito, não tinha propósito, não estava passando processo. Escuta, qual foi o erro que José cometeu? Nenhum. Pastor, ele errou, ele falou. Não, ele não cometeu erros. José fez o que Deus permitiu ele fazer, porque fazia parte do processo. Quando ele falou, era Deus dizendo, fala, porque vai ser eles que vão se levantar e vai te colocar mais em um processo. Porque mais processo, mais a vitória vai ser grande. Amém? Amém, gente? Repita comigo assim, eu entendi. Que, levanta a mão, gente, fala, diga eu entendi. Que o processo, quanto mais maior, vai me aproximar de Deus. Diga, vai me aproximar de Deus. Ó, a cadeia, o lugar que ele estava, não mudou a essência de José. José estava preso dentro de uma cadeia. Ele não mudou o que ele era. Está difícil? O processo está doendo? Você vai mudar por causa das lutas? Vai deixar de vir para a igreja porque está passando luta? Vai deixar de estar na igreja porque está passando uma prova? Que tipo de crente você é? Um crente covarde? Um crente medroso? Crente não, crente é o capeta, é cristão. Que tipo de cristão você é? Que tipo de servo de Deus você é? Que baixa a cabeça quando você sabe que está difícil, mas se baixar a cabeça não fosse mudar alguma coisa. Ontem eu estava orando no terraço da minha casa, Deus falou assim, você tem que fazer alguma coisa. Eu não te chamei para essa cidade para você ser envergonhado. E eu desci correndo, chamei o pastor Manuel para vir aqui comigo, peguei muita coisa, fiz uma, sabe por quê? Olha para mim, eu não posso deixar o meu problema mudar quem eu sou. Eu não posso deixar o meu problema mudar o que eu sou. A dificuldade que eu estou enfrentando aqui na obra de Deus, ela não pode mudar a minha essência. Ela não pode tirar de mim quem eu sou. O que eu sou, eu não posso perder. Porque quando Deus me chamou com um propósito. E o propósito de Deus é para que eu possa viver o sobrenatural dele. Amém, pessoal? Amém. Então, aqui a gente vai entender algo muito importante. Eu parei qual versículo? Parei na onde aí? 4? Não, parei no 8. Diz assim, então lhe disseram seus irmãos, tu pois deverás reinar sobre nós. Olha que pergunta. Tu deverás te dominar sobre nós. Por isso ainda mais o odiava por seus sonhos e por suas palavras. Olha para mim, palavras têm poder. Se você fala,
ela entra aqui e ela muda. Palavras ferem, mata. Palavras também levantam. Mas a maioria das vezes as palavras ela pode destruir a sua vida. Escuta. Por que a perseguição aumentou? Porque ele revelou o sonho dele. Quando Deus fala com você, ou você fala com alguém que vive a fé que você vive, que vai te entender, vai te ouvir, te compreender, ou se você vai pegar uma pessoa do mundo incrédula para conversar, é melhor você entender que o que você vai falar pode pesar muito. Você pode provocar um vendaval na sua vida. Então, deixa eu te ensinar uma coisa. O diabo se levantou aqui. O diabo se levantou aqui contra José, porque ele contou sonhos. Tu vai comprar uma geladeira nova? Sai calado, vai lá e compra, volta, pode para tua casa e acabou. Vai trocar o teu carro? Faz calado, vai lá e faz e acabou. Vai fazer isso? Vai lá, faz calado e acabou. Sabe por quê? Nem todo mundo vai se alegrar com a sua vitória. Nem todo mundo vai sorrir com a sua vitória. Às vezes você está vivendo hoje que nem José lá dentro do buraco, porque você falou demais. Eu às vezes falo demais. E a gente temos que mudar. Ou a gente muda, ou a gente se arrebenta. Quem me entende, por favor? Eu vou finalizar para a gente orar, mas bem rapidinho aqui, em nome de Jesus, no versículo de número 9. E teve José outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinava a mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu a seu pai e disse-lhe: que sonho é este que estiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos se inclinarmos perante a ti? Olha aqui para mim. Quem é que amava mais José dentro da casa? Jacó. Até Jacó agora vai se volta contra José. Olha para mim. Você está entendendo isso aqui? A pior coisa é a decepção. Desculpa uma coisa. Sabe por que você tem que entender o propósito? Mas primeiro entender o processo. Porque o processo vai gerar decepção. Porque nem todos vão ficar do seu lado quando você estiver passando o processo. O cara está lá no meio das drogas. Todo mundo está perto dele. No dia que ele vai preso, quem é que vai visitar ele? Quem visita ele? Fala, gente! Quem visita ele? Somente quem? Somente quem? A mãe, a família. Posso falar? O cara está lá na bebida. Aparece um outro. Não, vou pagar uma para você. No dia que o cara pega um cirrose, está lá quase a morte. Quem vai no hospital? Ninguém. Pensa numa coisa aqui. Sabe qual é o verdadeiro amigo? Aquele que nunca te deixa. Que sempre está do seu lado quando você precisa. Você liga, está ali, está perto, te ajudando, quer estar do teu lado, tem prazer de estar com você, por alegria, pela pessoa que você é. Agora, quer ver uma coisa? O processo afasta a pessoa de você. O processo tira a pessoa da tua vida. O processo torna o seu melhor amigo o seu inimigo. O processo pega pessoas que você nunca imaginou e torna contra você. Escuta isso. O processo tem um poder de fazer muitas coisas acontecer. E uma delas é te decepcionar. Mas olha o que eu vou falar para você. Eu sei que o processo José passou. Até o pai dele vai falar assim: mas agora até sua mãe. A lua representava, né, a estrela, era o pai e a mãe de José.
Quer dizer que até a gente, os seus irmãos também, já não bastava seus irmãos, agora a gente também. Porque ninguém quer estar aqui, todo mundo só quer estar aqui. A compatibilidade acontece mais aqui dentro e sai para fora. José passa a ter um processo. O sonho se cumpre, tudo se cumpre, vai para o deserto, vai no buraco, vendido como escravo, tirado do buraco, vai agora lá para o Egito. Chega lá, acha graça, vai para casa de Potifar, começa tudo a mudar. Quando ele acha que está tudo dando certo, o diabo vem agora e mostra mais um cenário, de mais um processo. A mulher de Potifar se levanta e fala: quero deitar contigo. E José começa a enfrentar mais uma luta. Passou por esse processo, agora vai José para a prisão? Sim. E a prisão? Chega dentro da prisão. A prisão não mudou José, mas José mudou a prisão. Olha para mim. A prisão não mudou José, mas José mudou a prisão. José chegou lá e colocou tudo que estava fora do lugar no lugar e colocou ordem na prisão. Olha que coisa forte. E não é o lugar que tem que mudar você, você que tem que mudar o lugar. Não é o lugar que tem que te mudar, é você que tem que mudar o lugar. Não é o lugar que tem que me mudar. Se aqui está ruim, se a gente não vencer aqui, sair de uma igreja para outra, isso não vai mudar a vida de ninguém. Porque se eu não sou capaz de vencer aqui, eu não vou vencer em lugar nenhum. Hoje eu não tinha nem o que pregar para você. E Deus trouxe dos céus esse maná para o teu coração. Você pode levantar as mãos e dar glória a Deus? Você pode entender que o Espírito Santo nessa manhã está falando para você: eu quero te levantar. Quem está entendendo? Olha para mim, eu vou te chamar aqui na frente, você que hoje está vivendo o maior processo na sua vida. E esse calor, ele não pode vencer o processo. Ele não pode fazer você desistir do processo, porque dentro do processo está a tua vitória. Quem crê nisso? Você acha que eu não estou com calor? Muito. Mas a gente agora vai fazer o seguinte. Agora a gente vai abrir a nossa boca e fazer como José. Lá dentro da prisão ele não murmurava. Lá dentro da prisão ele não reclamava. Mas dentro da prisão José, ele exalava a essência, o perfume de Deus sobre a vida de quem estava lá dentro. A ponto dos copeiros querer que José interpretasse os seus sonhos.